Bom dia, meus amigos. Vamos lá. Mais um Bom Dia 247, sexta-feira, 7 horas 30 minutos, do dia 16 de agosto, desculpa, de 2019. Que jeito feio, né, de começar um programa espirrando, mas não teve jeito. Enfim, deixa eu dar um alô aqui para o Marco Aurélio, lá de Leopoldina, né? Um bom dia de Alegrete, Rio Grande do Sul. Bom dia, Estrasburgo, na França, Cascavel, Alemanha, Frankfurt, Austrália. Lígia, lá da Austrália, está nos vendo aqui. Bom dia, galera do bem. Como diz sempre, aqui é a Tereza Cristina. Ninguém solta a mão de ninguém, diz a Diana Teles. Vamos partir para os likes. Eleições fraudadas. O Brasil teve uma eleição fraudada no ano de 2018, né? Então, aquelas pessoas que dizem combater a corrupção cometeram o mais grave ato de corrupção, que foi roubar a presidência da República, né? Assaltaram a soberania popular, meteram a mão no bolso do eleitor, né? Roubaram a presidência que seria do Lula e deram a presidência para o Jair Bolsonaro. Isso está provado pelo capítulo da Vaza Jato de hoje. Todo mundo sempre soube disso, né? Que a Lava Jato foi uma operação política que tinha o objetivo de promover uma guinada não apenas política, mas também econômica no Brasil, e está aí o resultado, está aí a comprovação, vamos falar bastante sobre isso no dia de hoje. Amsterdã presente aqui também. Bom dia, presidente Lula, diz a Adriana Cópio, né? Salvador, Padre Tom de Rondônia está falando conosco aqui, Fortaleza, lá com Fábio Vieira, muita gente aqui, Brasília, estamos chegando a Brasília aqui muito brevemente, né? Fábio Oxford dando um bom dia e Santa Leopoldina, lá no Rio, Santa Leopoldina, Espírito Santo. Sérgio falando de Goiânia. Vamos partir para os likes, gente, vamos compartilhar também. Bom, eu vou partir para o. Aliás, desculpa, apertei aqui o botão errado, deixa eu voltar para a transmissão aqui. Xangai também, o Tom sempre vê a gente lá de Xangai. Bom, vamos passar aqui para as capas dos jornais rapidamente, depois eu começo a falar sobre Vaza Jato, né? O valor trazendo aqui, ó, CNJ abre depósitos judiciais de 500 bilhões a bancos privados. Esse governo, evidentemente, ele atende aos interesses do sistema financeiro privado, assim como do Temer já atendia. Os depósitos judiciais, que é aquele dinheiro que fica confiscado pela justiça e tal, sempre foram depositados nos bancos públicos, né? Caixa, Banco do Brasil, às vezes nos bancos regionais também. Agora vão para os bancos privados. Os bancos privados aparentemente são insaciáveis, é o que aponta aqui o valor econômico. E o valor também destaca, né, a decisão da Noruega de suspender os repasses para o Fundo Amazônia. Qual é a lógica de dar dinheiro para um governo que está estimulando e promovendo o desmatamento? Nenhum. A Alemanha já suspendeu, a Noruega já suspendeu também. O Bolsonaro, com aquela sua educação, sua elegância, mandou a Angela Merkel enfiar o dinheiro naquele lugar, com outras palavras, né? E em relação à Noruega, ele falou: a Noruega é aquele país que está lá matando baleias, né? Dizendo que o Brasil não está precisando deste dinheiro. Então, a Amazônia se torna mais vulnerável, os produtores agrícolas também se tornam mais vulneráveis, e a notícia mais importante de ontem foi o maior produtor de soja do mundo, Blairo Maggi, dizendo que Bolsonaro pode matar o agronegócio brasileiro com a sua loucura. Mas é esse o plano, gente. O Bolsonaro enganou os ruralistas. Ele disse que ia ser o presidente dos ruralistas, que ia acabar com o licenciamento ambiental, etc. e tal. O projeto do Bolsonaro é destruir os concorrentes dos Estados Unidos. O maior concorrente dos Estados Unidos na questão agrícola é o Brasil. Como o Bolsonaro é um interventor dos Estados Unidos no Brasil, evidentemente, ele está atuando para defender os interesses dos produtores de soja dos Estados Unidos, não do Brasil. Por isso que ele atenta contra a Amazônia. Ele não é burro, ele só está trabalhando para o verdadeiro chefe dele, que é o Trump, não é o povo brasileiro. Né? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Aliás, o Lula, que concedeu entrevista para a TVE na Bahia, entrevista que vai ao ar hoje, disse que o Trump manda mais no Moro do que a própria mulher do Moro. Os Estados Unidos, né, de uma maneira mais ampla. Né? Bom, vamos lá. Aqui, ó, vou ler essa notícia aqui, esse comentário do Edson Santa, dizendo que o Glenn, que ontem deu entrevista à TV 247, ao William De Luca, muito boa a entrevista do Glenn,
diz que Glenn é mais brasileiro que o marreco manipulador e seu fantoche Deltan, né? Os dois atuaram para colocar no poder Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro governa contra o Blairo Maggi e a favor dos produtores de soja dos Estados Unidos. Então, esse comentário do Edson San é absolutamente pertinente. Folha de São Paulo está aqui, ó. Aperto orçamentário traz risco de paralisia de programas federais. A máquina federal está parando. Por quê? Porque, evidentemente, né, o golpe de 2016 quebrou a economia brasileira, né, quebrou a arrecadação federal, diminuiu brutalmente a atividade econômica e, por isso mesmo, os governos estão sem dinheiro, estão parando os programas sociais, parando programa de mestrado, bolsa de estudo, programas sociais, obras já pararam há muito tempo, né? Vai travar a máquina pública. Esta é a consequência de um golpe de Estado, como aconteceu no Brasil no ano de 2016. Eloá Margoni está mandando aqui um superchat, agradeço muito a Eloá. Bom dia a todos do canal 247 Lula Livre, diz o Heraldo Bispo. A manchete do Estado de São Paulo fala aqui, ó, situação das contas da Oi piora e a Anatel estuda intervenção. Então podemos ter também intervenção nas telecomunicações e aqui também eles destacam outras coisas do desgoverno Brasil, como essa notícia aqui, ó, presidente suspende uso de radar móvel nas estradas, né? Então o Bolsonaro está estimulando não só a destruição da Amazônia, mas mais mortes nas estradas, mais acidentes, mais gastos no sistema público de saúde e acaba reforçando o próprio problema orçamentário, né? Vamos lá. Luiz Zamp está dizendo, latifundiário governa junto com bancos e milicos e mídia contra o povo, mas os latifundiários vão se dar mal, viu? Porque, como diz o Blairo Maggi, Bolsonaro está atentando contra o próprio agronegócio brasileiro, né? Eu vou trazer para vocês aqui a manchete do jornal O Globo também, porque ela é muito importante, ela é muito impactante, né? E é a expressão do golpe de 2016. Então, rapidamente aqui, ó, só compartilhando a tela aqui, essa aqui, ó. Vamos lá. Brasil vive o mais longo ciclo de aumento da desigualdade, né? Eu falei um pouco sobre isso ontem, mas vou só ampliar um pouquinho essa notícia. O Brasil vive o mais longo ciclo de aumento da desigualdade da história, segundo o estudo do economista Marcelo Neri, da FGV Social. Concentração de renda no Brasil cresce a 17 trimestres, há pouco mais de 4 anos, né? 4 anos foi quando começou a preparação para derrubar a presidente Dilma Rousseff. O que foi o golpe contra Dilma? Foi um assalto dos ricos aos mais pobres. Os ricos se uniram para assaltar os pobres. É uma coisa engraçada, né? Em geral, as pessoas pensam, né? Os pobres é que estão passando dificuldade e que, numa situação de desespero, vão assaltar os mais ricos. Não, mas no Brasil, os ricos assaltam os pobres. Os ricos se unem, né? Através do parlamento, do judiciário, etc. e tal, todas as instituições da República, para retirar os pobres do orçamento. Né? Os pobres estavam, como é que eu diria, ascendendo demais na visão da classe média alta e dos super ricos. Era necessário preservar o rentismo. Né? Então, o que eles fazem? Tiram a Dilma, prendem o Lula, né? E os instrumentos, os fantoches usados pelos ricos para promover o assalto aos pobres, depois vão dar palestras para os ricos. É o caso do Deltan Dallagnol, que vai palestrar para a XP, né? Assim como outras figuras. Então, realmente é lamentável. Né? Aqui, ó, piora na desigualdade, segundo o Neri, é resultado do aumento do desemprego. Né? Aqui, ó, o desemprego, segundo ele, né, ele aponta, ele afeta as pessoas que têm menor qualificação, isso amplia a desigualdade. Né? Aqui, ó, o mercado de trabalho tende a diferenciar ainda mais os trabalhadores de acordo com o grau de instrução. O índice que mede a desigualdade é o índice de Gini, né? E ele cresceu absurdamente no Brasil depois do golpe de 2016. Estou tentando ver se a gente tem aqui algum gráfico para mostrar. É isso aqui, ó. Olha como é que estava o índice de desigualdade no governo da presidente Dilma Rousseff. A Dilma governou até este ponto, né? Até dezembro de 2014. 2015, a desigualdade cresce, mas quem governa o Brasil em 2015 não é a Dilma. Quem governa o Brasil em 2015 é a dupla Eduardo Cunha e Aécio Neves. 2016, a desigualdade dispara com Michel Temer, cresce bastante também
em 2018 com Michel Temer e continua crescendo com Jair Bolsonaro, né? Então, essa é a tragédia brasileira. 4 anos de assalto dos ricos aos mais pobres. Obrigado a Daniele Costa chegando aqui como assinante do canal também. Roseli está dizendo, Bolsonaro tem que cair ou vai destruir o Brasil. Concordo plenamente, o Brasil não aguenta 4 anos de Bolsonaro. Plairo Mais está avisando aos ruralistas, ó, vocês entraram numa canoa furada. Salvador Rosa também está aqui participando, né? O Cláudio está dizendo que tem entrevista inédita do Lula, vamos falar sobre essa entrevista do Lula também. O Lula, a gente tem entrevista com o Lula semana que vem, tá? A nossa é um pouco mais complexa, ela envolve uma figura muito interessante, que é o Pepe Escobar, que também vai estar participando. Então, semana que vem vamos ter a entrevista com o presidente Lula, na verdade, lá direto de Curitiba, né? A Ângela Gama está dizendo, Recife, passamos 24 horas aguardando 247. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Vamos lá. Então, falamos sobre desigualdade, né? Realmente é assombroso. Eu estou aqui compartilhando. Não, eu que estou aparecendo, não é a tela, não. Então é isso. Vamos passar agora para outros temas aqui do dia de hoje, né? Queria falar sobre a Vaza Jato. Então, um novo capítulo da Vaza Jato. Hoje eu estou um pouco atrapalhado aqui, gente. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui, primeiro a primeira página toda do 247, depois a gente começa a falar sobre as notícias mais importantes do dia, né? Sobre a notícia da Vaza Jato propriamente. Então tá aqui, ó. Vamos pegar aqui, abrindo, né? Então essa aqui, ó. Deltan sabia da ligação Moro-Bolsonaro antes da eleição, fez lobby por novo PGR. Quem que era o novo PGR? Quem era o candidato que eles pretendiam emplacar? O nome dele? Vladimir Aras. Vladimir Aras era um cara muito ligado ao Rodrigo Janot, muito próximo ao pessoal da Lava Jato, né? E no dia 4 dias depois do primeiro turno da eleição presidencial, o Vladimir já fala, bom, agora com Bolsonaro presidente, evidentemente que a eleição não estava decidida, né? Seria uma eleição Bolsonaro-Haddad, nós já vamos fazer campanha, vamos abrir a campanha para ser o futuro procurador-geral, né? E o Deltan dá total apoio ao Vladimir Aras. Inclusive fala em pedir o apoio do Moro a ele. O que o Deltan sinaliza? Que no governo Bolsonaro, que ainda não era governo, né? O Bolsonaro não havia sido eleito, o Moro não era ministro, o Moro só se tornou ministro depois do segundo turno, obviamente, ele não podia ser entre o primeiro e o segundo, né? O Deltan Dallagnol já começa a articular com o Moro a indicação do Vladimir Aras junto ao Bolsonaro. Por que isso é tão grave? Né? Isso é tão grave que isso prova a conexão Moro-Bolsonaro antes da eleição. Né? E todo mundo sabe como o Moro fez campanha pelo Bolsonaro. A mulher do Moro foi às redes sociais para fazer campanha. O Moro vazou a delação do Palocci para tentar influenciar o resultado eleitoral. Né? Disse que era interesse público. Não, não era interesse público. Era interesse pessoal em fazer um presidente da República que o faria ministro da Justiça. Então, se isso aí não é fraudar a soberania popular, né, não entendemos mais nada. Realmente é um crime contra a democracia, contra a soberania do povo brasileiro. Mas a gente vai depois falar com mais detalhes, né? Tem aqui, ó, tem mensagem provando a influência do Deltan sobre o Barroso, sobre o Fachin, o Deltan fazendo lobby com o Onyx Lorenzoni, mesmo sabendo que o Onyx era investigado por Caixa 2. Esse caso aqui também é espantoso. Olha, Deltan lobando, né, junto ao Fernando Bezerra, que é um dos políticos mais corruptos do Brasil, mais citados em escândalos de corrupção, absolutamente blindado. Esse foi um dos caras mais malandros, né, mais espertos. O que fez o Fernando Bezerra? Quando ele percebeu que vinha aí um golpe comandado dos Estados Unidos em relação ao Brasil, ele que era da base de apoio ao Lula, da base de apoio a Dilma, que era um cara ligado ao Eduardo Campos, ele falou, porra, não, agora o negócio é entregar o petróleo, é entregar as riquezas, entregar os minérios. Ele botou o filho dele como ministro de Minas e Energia do governo Temer e foi um dos grandes articuladores de toda a entrega das riquezas nacionais. Assim ele se protegeu, ele se blinda entregando o Brasil aos patrocinadores do golpe de 2016, né? Um dos pontos aqui dessa entrevista do Lula, que o pessoal mencionou, tá aqui, ó, peraí, Neri dizendo, bom dia, querido Atush, muito frio aqui em São Paulo. Zé Wilson dizendo, Léo, essa fraude
eleitoral só foi possível com a ajuda do Moro, claro. Né? Não teria havido fraude eleitoral não fosse o Moro. O Moro condenou o Lula. Né? O Barroso fez aquele voto vergonhoso no Tribunal Superior Eleitoral que contrariou todos os precedentes para tirar o Lula da eleição presidencial. O Moro prendeu o Lula achando que ele ia destruir o Lula. Não destruiu. O Lula venceria a eleição presidencial da cadeia. Por isso que foi preciso que o Barroso também entrasse, entrasse na trama, né, nessa trama sinistra, macabra contra o povo brasileiro. Né? E o Lula deu uma entrevista, olha o que ele disse aqui para o Bob Fernandes. Né? Ele disse que aceita ficar preso até provar que o Moro é bandido. Ele não está nem um pouco incomodado em estar lá há mais de 500 dias, ele já se adaptou a essa rotina e hoje ele está lutando pela história. O mundo inteiro sabe que o Lula é um preso político, os maiores juristas, os maiores intelectuais do mundo, os maiores pensadores. Né? Não tem um jurista que defenda a condenação do Lula. E está aqui o Lula dizendo, fica preso até provar que Moro é bandido. Né? Está aqui a entrevista, vai ser exibida hoje às 6 horas da tarde. Né? Tem outros aspectos aqui também, em que, um aspecto muito importante que é o seguinte, onde estão os militares nacionalistas? Pergunta o ex-presidente Lula, né? Porque o Brasil está sendo entregue absolutamente, né, de bandeja aos Estados Unidos e ele não vê nenhuma reação dos militares. Bom dia, Cabo Frio, Lula livre, diz aqui Naetê Reis. Né? Então, a gente tem Lula hoje, importante, e a gente tem essa notícia aqui que a gente tinha mencionado também, é importante aqui para os ruralistas, né? Aqui, maior produtor de soja do mundo, Blairo diz que Bolsonaro pode matar o agronegócio. Acho que temos problemas sérios. Não tem essa que o mundo precisa do Brasil. Talvez precisem dos agricultores brasileiros em outros países, mas somos apenas um player e, pior, substituível. O mundo depende de nós agora, mas daqui a pouco inverte e ficamos chupando o dedo. Está dizendo aqui o Blairo. Por que ele está dizendo algo tão importante? Né? Porque o Bolsonaro está achando que pode fazer o que bem entender, que todo mundo vai continuar comprando soja brasileira. Não, tem que dizer para o Bolsonaro que tem soja no Paraguai, que tem soja na Argentina, que tem soja nos Estados Unidos, né? Tem soja em vários lugares. E, evidentemente, o mundo civilizado não vai comprar produtos de países que desmatam a Amazônia. Né? A Margarida Landgraf está dizendo a desigualdade é culpa das organizações Globo também. Concordo plenamente. A Globo foi a peça central no assalto dos ricos aos pobres. 17 trimestres seguidos de aumento de desigualdade no Brasil. Pobres, 18% mais pobres. Ricos, 9% mais ricos. Pobres, fora do orçamento. Ricos mamando na dívida pública do Estado brasileiro. Rentismo correndo solto. É isso que está acontecendo no Brasil. Moro e Deltan Dallagnol, instrumentos dos ricos para o assalto à população mais pobre. Ah, mas tinha corrupção na Petrobras. Ah, mas tinha corrupção não sei onde. Bom, que se punisse a corrupção, mas não que se fraudasse uma eleição presidencial, tirando do povo brasileiro o direito de escolher o seu presidente. Né? Realmente é uma vergonha o que aconteceu aqui. Vamos lá. Bárbara Arena, Lula é um gênio, Lula livre. Pois é. É engraçado, né? Porque o Lula está na prisão, entre aspas, mas ele está mais livre do que os seus algozes, né? O Deltan Dallagnol deve estar tendo dificuldade para dormir, porque todo dia é uma bomba nova do Glenn Greenwald. O Deltan Dallagnol está desmoralizado, absolutamente. Ele põe qualquer coisa nas redes sociais, é massacrado. O Moro ainda preserva alguma popularidade, mas ele é prisioneiro do Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro ontem demitiu o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? Que era um policial chamado Ricardo Saad, colocou um outro cara no lugar, né? E por que o Bolsonaro fez isso? Porque, evidentemente, ele quer controlar a Polícia Federal, ele quer intervir na Polícia Federal, ou seja, ele está aparelhando a Polícia Federal para se proteger. Bolsonaro tem Flávio Bolsonaro, né? Tem Queiroz, tem vários rolos ao seu redor, tem Michele Bolsonaro. O que mais sobra na família Bolsonaro é rolo, né? Por isso mesmo ele está tentando fazer uma Polícia Federal absolutamente mansa e subordinada aos seus interesses, diferente do que havia no governo da presidente Dilma Rousseff, né?
porque você tinha ali uma Polícia Federal absolutamente independente. Essa é a diferença. E o Moro está sendo o ministro da Justiça que está perdendo poder, porque a Polícia Federal supostamente é subordinada a ele. Quando o Bolsonaro vai, passa por cima e fala que não. Ah, o superintendente da Polícia Federal, agora eu que estou colocando para resolver um problema de gestão, é óbvio que ele está atropelando o Moro, humilhando o Moro e encolhendo o Moro ainda mais, né? Então você vê que o Moro é mais prisioneiro do que o Lula. O Lula é mais livre do que o Moro que está do lado de fora de Curitiba, né? José Wilson está dizendo, Léo, nessa entrevista eu senti o Lula mais revoltado. Não, o Lula está revoltado. É óbvio que ele está revoltado. Ele está revoltado com tudo que está acontecendo no Brasil, com o que está acontecendo com ele também. Mas ele está tendo sabedoria política. Ele mesmo revoltado, ele aceita a situação, ele tem paciência. Ele tem paciência chinesa, paciência revolucionária, né? Ele está vendo o Brasil apodrecer do lado de fora e ele está lá na dele, está lá sendo preservado. Cláudio Alves está dizendo, o agro se o deu. O agro se o deu, né? Blairo Magia que está dizendo, não é o Cláudio Alves que está dizendo sozinho aqui. O Cláudio está dizendo que Moro está morto, né? Refém do Bolsonaro. A Socorro, dando um alô lá de Sydney. Bom dia, boa noite, Sydney, na Austrália. E Eloar Margoni dizendo, preciso contato com 247. Meu e-mail é bloqueado como spam. Não deveria ser, mas manda para o contato @brasil247.com.br que a gente vai receber o seu contato. Fábio está dizendo que Lula é um sábio e o Marcelo Fraga chegou aqui como assinante, membro do canal nesse momento. Então vamos passar aqui para o detalhe da Vaza Jato, para vocês saberem do que se trata objetivamente esse novo capítulo aqui de hoje, né? Aqui, ó, Celhor, Atucho, circula boato que CNPq será extinto. Não duvido. Né? Por que um governo que ataca a ciência vai ter um CNPq, né, que concede bolsas de estudo aos pesquisadores brasileiros? O governo Bolsonaro é o governo da ignorância, é o governo da estupidez, né? É o governo do anti-intelectualismo, é o governo que quer rebaixar o Brasil ao papel de uma colônia escravocrata, a uma banana republic, né, que vai produzir soja quando os Estados Unidos acharem que o Brasil deve produzir soja, só isso. País como esse, quer dizer, uma grande colônia, não precisa de ciência na visão do Bolsonaro, mas talvez o Bolsonaro seja só um acidente de percurso na história brasileira. Esperamos que assim seja, né? Aqui, ó. Exatamente. Cadu Lacerda está dizendo, Léo, nenhuma corrupção é maior do que entregar o país inteiro ao capitalismo internacional e jogar o povo brasileiro na miséria. Exatamente. Essa é a verdade que a gente tenta transmitir todos os dias, né? A maior corrupção da história do Brasil se deu com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato retirou do poder uma presidente honesta, que todo mundo reputa como honesta, inclusive seus adversários, né? Para colocar a quadrilha do PMDB no poder, Michel Temer, né? Também para permitir a retirada dos pobres do orçamento e o avanço do rentismo, para também entregar todas as riquezas nacionais. E depois, para favorecer a eleição do Bolsonaro, que é a entrega total do Brasil ao comando do Trump, né? Os pobres ficaram 18% mais pobres, os ricos ficaram 9% mais ricos, né? Isso não é corrupção? Isso é honestidade fazer isso com um país de 200 milhões de habitantes? Né? Ah, não, mas veja bem, a corrupção, parará. Todo mundo sabe que, evidentemente, a corrupção é um custo econômico, mas aquele papo do Dallagnol, né, dizendo, não, veja bem, os hospitais estão quebrados. Os hospitais estão muito piores agora. Os hospitais, as escolas, o governo está parando, o CNPq, eles estão no poder e o Brasil está afundando. Né? A Lava Jato está no poder. Né? O governo mais corrupto da história do Brasil, que entrega o Brasil inteiro a uma outra nação, está no poder. E aí? A vida do povo brasileiro melhorou ou piorou? Eu tenho certeza de que piorou. Né? Não dá para dizer que melhorou, né? Enfim, destruidor de tudo. Sobrará Brasil? Pois é, não está sobrando, né? Mas né, o Brasil sempre se reinventa. O Brasil já teve ditadura militar, já teve coisas assim gravíssimas, né? Pode ser que ele escape dessa vez. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Então tá aqui, cadê? Vamos aqui compartilhar. Vamos pegar essa matéria primeira aqui, ó, a primeira parte. Deltan sabia da ligação Moro-Bolsonaro antes da eleição, fez lobby por novo PGR. Está aqui, ó.
Novo capítulo da Vaza Jato revela que o Deltan sabia das ligações entre Moro e Bolsonaro antes da vitória. As mensagens deixam claro que a Lava Jato fez campanha por Bolsonaro e que a operação que prendeu Lula foi parte da fraude política para solapar a democracia brasileira, né? Aqui, ó. Os diálogos são do dia, vou pegar a data exata aqui, ó. Tal, 11 de outubro de 2018. O primeiro turno da eleição foi dia 7 de outubro. 4 dias depois, o Vladimir Aras, candidato da Lava Jato para assumir a PGR, já estava pedindo ao Deltan que ele fizesse lobby junto ao Moro para que o Moro fizesse lobby junto ao Bolsonaro para que ele fosse o futuro PGR. Como é que o Vladimir Aras poderia saber que o Moro tinha influência sobre o Bolsonaro, né? Ou seja, a Lava Jato já sabia, obviamente, que Moro e Bolsonaro eram parte do mesmo projeto de poder, né? Deixa eu agradecer ao Clóvis Rodrigues, que chegou também como membro do canal nesse momento, né? Obrigado. Então é isso. Então você já tem, essa é a primeira prova contundente, cabal, de que havia uma ligação Moro-Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. O Moro fala que só foi convidado pelo Bolsonaro depois da eleição. Sempre houve o rumor, a especulação de que eles já se falavam muito antes disso. É importante lembrar que no dia da condução coercitiva do Lula, que foi em abril de 2017, março, abril de 2017, se eu não me engano, Bolsonaro pegou um avião com Francisquini e foi receber o Lula lá em Curitiba para soltar foguete. O Lula chegaria para prestar um depoimento coercitivo ao Moro, naquele momento em Curitiba, sequestrado pelo Estado brasileiro, e o Bolsonaro era um dos poucos políticos que sabiam disso. Será que o Moro e o Bolsonaro se falavam já em 2017? Né? Será que já havia uma orientação internacional a respeito disso? Enfim, Carlos Alberto está dizendo, são 54 milhões de cúmplices de Bozo e Moro. Mas muitas pessoas foram enganadas, né? Muitas pessoas foram iludidas. A gente tem que dar um desconto para aquelas pessoas que foram manipuladas pela Rede Globo. A Rede Globo todo dia ficava lá botando aquele duto de corrupção da Petrobras, etc. e tal, e agora tem o presidente Cocô, né, para chamar de seu. Enfim, essa é a tristeza do povo brasileiro. Mas vamos passar aqui, ó. Mensagens também provam a influência de Deltan sobre Barroso e Fachin, né? Então tá aqui, ó. O Vladimir Aras também pede para o Deltan Dallagnol fazer lobby junto aos dois ministros do Supremo. Diz o Vladimir Aras, você poderia me apresentar a Barroso, Fachin, preciso de aliados no STF, né? Aí o Deltan acena positivamente, se compromete a acompanhar o Vladimir Aras em Brasília. Em março vou para aí dar uma aula magna e marcamos com eles. Vocês veem a facilidade, né, que o Dallagnol tinha para marcar agenda com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Realmente, lembrando que o Fachin sempre votou alinhado com o Deltan Dallagnol e o Barroso sempre votou alinhado com o Deltan Dallagnol também, né? O Francisco Neto está dizendo que a Globo entorpece o cérebro. E a Tânia está dizendo que o Brasil só vai se reinventar com o Lulão na presidência. Mari Segatti fala, Deltan Dallagnol é o diabo encarnado. Então tá aqui, ó, estão dizendo para você, Deltan, que você é o diabo encarnado, você que se apresenta aí como, né, servo de Deus, aquela coisa toda, enfim. Exatamente. Aqui, ó, Alessandro está dizendo, Léo, isso tudo faz parte de um grande projeto de golpe, isso já começou no mandato da presidente Dilma. E o Cláudio está dizendo, Atucha, é claro que o Bozo sonha com o fechamento do regime, mas acho que a chance de socorrer é zero. O Bozo se queimou muito com o Exército. Acho que a gente não dá para. A gente não pode dizer que nada no Brasil hoje tem chance de zero, né? Porque está tudo muito louco. Mas, enfim. Mais uma aqui do seu Deltan. Deltan fez lobby político até com o Onyx, denunciado por Caixa 2, né? Então, o Deltan também foi fazer lobby pelo Vladimir Aras com o Onyx Lorenzoni. Olha aqui o que diz a matéria do UOL, né? Embora negue que atue politicamente, Deltan fez costuras junto ao Congresso e ao governo em favor de Aras. As articulações envolveram, inclusive, políticos investigados na Lava Jato. Além de Moro, Deltan disse em 15 de abril ter enviado mensagem a Onyx, ministro-chefe da Casa Civil, sobre a candidatura de Aras. O ex-deputado admitiu ter recebido 100 mil da JBS, por meio de Caixa 2, durante a campanha de 2014. Tal, aquela coisa toda, né? Então, se o Deltan é contra a corrupção, como ele diz,
Por que ele pede um favor por um político que ele sabe que recebeu R$ 100 mil de caixa 2 da JBS? Porque, então, a visão que ele tem sobre corrupção é seletiva. Ele se incomoda contra a corrupção, suposta corrupção, dos políticos que representam o campo democrático popular, mas ele não se incomoda com a corrupção dos políticos que representam o entreguismo, a extrema-direita, né, e o ataque aos direitos sociais. Então, para o Dallagnol, a corrupção do Onyx é legítima, a tal ponto que ele pode até pedir um favor para o Onyx. Para o Dallagnol, a corrupção que ele atribui ao PT é ilegítima. Então, você vê como esse combate à corrupção é um combate classista, é um combate elitista, né? É um combate seletivo que só olha para um lado. Então, só por isso aí ele também não pode mais ser procurador, não pode participar de Lava Jato, não pode participar de absolutamente nada. Né? É espantoso como ele ainda se sinta, né, imune, né? E imune e impune. Né? Realmente é uma situação inacreditável. Né? É... Aqui... chegou uma mensagem muito engraçada, mas eu não vou ler, não. Aqui. Deixa eu ler esse aqui da Maria Auxiliadora. Bom dia, Atush. Bozo é uma vergonha nacional e internacional. Só não vem os bolsominions doentes tomados pela lobotomia. Fora, Bozo, sua milícia. O Brasil não merece você. Você é um esgoto a céu aberto. Pois é, as charges internacionais estão tratando exatamente disso, né? Charlie Hebdo botou a bandeira do Brasil, um sorvete de cocô, e era o Bolsonaro fazendo cocô na bandeira brasileira, né? Exatamente, o André Oliveira está dizendo, ó, o Onyx é o bandido de estimação do Deltan Dallagnol, né? Parece sim que, porque sim, eles têm bandidos de estimação. Sobre isso a gente precisa abrir essa notícia aqui, ó. Essa aqui é a mais interessante de todas, aqui, ó. Olha que interessante. O lobby de Deltan também envolveu alguns dos políticos mais enrolados na Lava Jato, como Fernando Bezerra, né? Olha aqui quem ele procurou para fazer lobby pelo Vladimir Aras. 20 parlamentares, Eduardo Braga, citado na Lava Jato, Humberto Costa, Fernando Bezerra Coelho, Álvaro Dias, Randolfo Rodrigues, todos os nomes aí que ele achava que poderiam ser úteis na campanha do Vladimir Aras. Então, acho que acabou para o Deltan, né? Para o Moro não acabou ainda. Mas o Moro realmente perdeu completamente o poder, perdeu completamente a moral. O Bolsonaro vai indicar para a PGR, é o que tudo indica, um procurador ligado ao clã Bolsonaro. Qual que é a missão do cara? Proteger o Flávio Bolsonaro, obviamente. Proteger a Michele Bolsonaro, proteger o Queiroz, né? Teremos, então, um novo engavetador-geral da República, temos intervenção na Polícia Federal, a Polícia Federal não tem mais autonomia para fazer as suas investigações, ela perdeu completamente a liberdade que tinha no governo da presidente Dilma Rousseff, e agora é isso, o Brasil tem agora uma monarquia, a monarquia Bolsonaro, a monarquia Bolsonaro que não atende aos interesses do povo brasileiro, mas atende aos interesses da coroa trumpista, o imperador Trump, que, segundo o chanceler Ernesto Araújo, é o redentor do Ocidente. Então, o imperador Trump que vai recolocar no lugar a nossa tradição judaico-cristã. Né? O Bolsonaro também, a gente percebe como ele é um cara de fé, né? Enfim, também alinhado com a tradição judaico-cristã. Então, o imperador Bolsonaro, súdito da coroa trumpista, governa o Brasil para atender aos interesses internacionais, para ferrar o povo brasileiro, que está sendo ferrado, fudido, não tem nenhuma esperança de crescimento, de emprego, absolutamente nada, e vai liquidando os ativos nacionais. Ontem o Paulo Guedes falou em privatizar a Petrobras, né? Falou lá para o Roberto Castelo Branco, ó, vem coisa grande aí, não vai ser só os Correios, não. Então eles vão tentar vender a Petrobras também, e é isso. Então é isso, meus queridos amigos e amigas, né? O Brasil realmente chegando ao fundo do poço depois do golpe de 2016, e o Deltan, que foi marionete, né, dessas forças sinistras, não vai conseguir emplacar o PGR, né? O Vladimir Aras não vai ser PGR, e o Moro também não vai conseguir avançar na sua agenda anticrime, ao que tudo indica. O Moro está sendo asfixiado completamente pelo Bolsonaro, né? É isso que dá, né? Deram um golpe de Estado e foram abandonados. Antônio Souza mandando aqui um superchat. Especialista federal lá de Pernambuco. Só um governo fraco mantém ministro desonesto no cargo.
governo que implantou a política do cocô no Brasil. Bom dia a todos. Daniela dizendo, bom dia, Léo. Gostaria que a TV 247 fizesse uma matéria sobre alguns dos nomes que têm julgamento prioritário sobre o do Lula na ONU. Vamos tentar saber como é que funciona essa pauta da ONU objetivamente, porque é uma coisa muito aleatória, né? E o Cláudio dizendo, o PT tinha que ter criado uma TV pública comparável à alemã e que fizesse não só jornalismo, mas entretenimento civilizado. Eles tentaram, né? Eles tentaram, mas muita sabotagem. A Teresa Cruvinel foi a pioneira, né, da TV pública brasileira, mas os ataques que ela recebeu da Globo, da mídia, dos colunistas da mídia corporativa no Brasil, né, foram muito, muito abaixo da cintura. Né? O André já tinha falado aqui dos bandidos de estimação, e a Luzia dizendo, bom dia, Humberto Costa é traidor na lista do DD? Pois é, ele está na lista do DD, não sei porquê, né? Tem que perguntar por que ele está na lista do DD também, como uma pessoa que pudesse fazer lobby pelo Vladimir Aras, né? Atush, você não viu a capa da Veja sobre a Michelle? Não, tem capa da Veja sobre a Michelle, estão batendo na Michelle. Então, peraí, vamos ver se é uma capa que... Vocês têm tempo aí? Vamos ver se a gente consegue abrir a capa da Veja sobre a Michelle, dizem aqui. Será que é mais escândalo? O drama... o drama... Não, aí é os... Coitadinha, né? O drama familiar de Michelle, a avó traficante e a mãe acusada de falsificação. Meu Deus, olha quem está governando o Brasil, gente. É duro. Olha aqui, ó. Tá aqui. O drama familiar de Michelle, avó traficante e mãe acusada de falsificação. Parece que ela não está ligando muito para a avó, não. A avó estava na fila do hospital. Parece que, será que é uma família ligada ao crime? Será que a conexão, então, Bolsonaro, Michelle e Bolsonaro, vem de conexões assim com milícias, crime, tráfico de drogas? Será que se conheceram em que circunstâncias, né? Então é isso, gente. Será que o Brasil sai dessa, né? Será que a gente vai escapar dessa política de extermínio total, da destruição completa? Esperamos que sim, vamos seguir aqui na nossa luta, vamos pedir assinaturas brasil247.com/apoio, que todos sejam também membros do canal e vamos acompanhar a programação. Quem não viu ontem, assista a entrevista do Glenn Greenwald concedida a William De Luca. Foi muito boa, agradeço a todos vocês e vamos em frente aqui na nossa luta democrática de todos os dias. Um grande abraço, bom dia e boa sexta-feira, né? Já preparando aí o fim de semana. Abração a todos. Vamos pedir... Vamos lá, deixa eu encerrar aqui. Grande abraço. Valeu, gente.